Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e nós vamos hoje para mais uma aula de relatividade geral para o ensino médio e vamos falar sobre o invariante espaço-temporal. Bom, primeira coisa, o que é um invariante? É uma coisa que não varia. Acho que isso é meio óbvio, mas cabe a gente ratificar aqui. E esse invariante, pessoal, ele não existe apenas por causa da relatividade geral e nem também só por causa da relatividade restrita. Nós já tínhamos uma ideia de invariante temporal quando nós pensamos na mecânica newtoniana. Porque para Newton, o tempo era uma coisa absoluta. Então, quando nós tínhamos referenciais diferentes, eles mediam o intervalo de tempo entre dois eventos iguais. Então, já era um invariante temporal. O espaço também, de uma certa maneira, existe um invariante. Imagina aqui que eu tenha um eixo x e y, normais, tá? Aqui perpendicular, horizontal e vertical. E eu tenho um ponto aqui qualquer nesse sistema de coordenadas. Repara que ele tem que ter uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical. E aí, se nós traçarmos essa reta aqui, a gente pode calcular o módulo desse vetor, que eu vou chamar de R. E aí, quem é o módulo desse vetor R? R ao quadrado vai ser a coordenada x mais a coordenada y ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Agora, vamos supor que eu faça uma rotação desses eixos. Agora eu tenho um eixo x' e um eixo y', e essa rotação é feita em torno da origem. Repara agora, pessoal, que nós vamos ter novas coordenadas x' e y' para esse ponto. Só que se nós quisermos calcular o tamanho dele, vai ficar a mesma coisa, x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso significa que existe um invariante espacial quando nós utilizamos uma rotação sobre o eixo. E isso já são coisas previstas pela mecânica newtoniana. Então não há nada demais existir um invariante. O problema é que quando a gente começa a olhar para a relatividade restrita, não só o espaço, mas o tempo também passa a variar. No entanto, o que os físicos descobriram é que existe uma combinação do espaço e do tempo que continua sendo invariante independente do referencial inercial. E isso nós vimos lá na aula de relatividade restrita, que eu vou voltar aqui para vocês verem. Nessa aula, nós deduzimos esse termo daqui, que inclusive nós chamamos de invariante porque ele não dependia do referencial. Então, c ΔT menos ΔX, ao quadrado menos ΔX ao quadrado, 4h ao quadrado, era uma constante. E aí repara que aqui nós temos o tempo e aqui nós temos o espaço. Ou seja, uma combinação do espaço-tempo é que se mantém invariante quando nós fazemos mudanças de referencial. Isso é uma coisa que o próprio Minkowski percebeu, que só o espaço e o tempo sozinhos eles tinham a perecer, porque eles variavam com os referenciais. E só uma combinação desses dois é que mostraria a verdade, sobre os referenciais. Essa verdade aqui nós vamos chamar de menos ΔS ao quadrado. Por que menos, pessoal? Porque os físicos eles têm mania de escrever esse invariante assim, ΔS ao quadrado. Vou passar para o outro lado, então vai ficar menos c ΔT ao quadrado mais ΔX ao quadrado. Os físicos eles gostam de escrever o tempo negativo e o espaço positivo. Nenhuma
restrição se a gente escrevesse ao contrário, continuaria sendo um invariante. O que acontece é que nós também usamos uma simplificação para esse resultado, que é colocar a velocidade da luz igual a 1. Em vez de nós usarmos unidades do sistema internacional, metros por segundo, nós vamos usar unidades em função da velocidade da luz. E você já conhece, por exemplo, um ano-luz. É uma unidade de distância que verifica a distância percorrida pela luz em um ano. Então você pode trocar as unidades para poder facilitar as contas. Então nós ficaríamos com ΔS ao quadrado igual a menos ΔT ao quadrado, porque o C é 1, mais ΔX ao quadrado. Esse delta ele é muito grande, né? Na verdade ele é um espaço grandão que a gente trabalha. E aí nós vamos utilizar agora o chamado elemento de linha, que vai representar essa distância que nós acabamos de ver no espaço-tempo, só que entre pontos muito próximos, ou seja, em vez de escrever delta, eu vou escrever d na notação diferencial, vai ser menos dt ao quadrado mais dx ao quadrado. E isso daqui é chamado de elemento de linha, que vai ser o principal objeto matemático com que nós vamos trabalhar aí na relatividade. Quando nós trabalhamos em 3 dimensões, né, que a gente fez para uma dimensão só, a gente tem o chamado elemento de linha de Minkowski, que é ds ao quadrado menos dt ao quadrado, aí vai ficar dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então esse daqui é o elemento de linha em coordenadas cartesianas, que representa o nosso espaço-tempo na ausência de gravidade. Ou, se você preferir, espaço-tempo plano. Plano porque ele não é encurvado. Nesse espaço-tempo, nós continuamos usando a geometria euclidiana. E como nós já comentamos, os pontos do espaço não dependem do sistema de coordenadas. Então aqui a gente utilizou o sistema de coordenadas cartesianas, mas nós poderíamos utilizar qualquer outro sistema de coordenadas, como por exemplo as coordenadas esféricas. Então está aqui como é que é o sistema de coordenadas esféricas. Repare que só o espaço muda, né? O tempo continua igual. Como esse sistema, como os pontos, né, eles não dependem do sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, a gente pode utilizar uma notação um pouco mais genérica para representar esse elemento de linha. Nessa notação a gente vai escrever o seguinte, ó, ds ao quadrado igual a dx0 ao quadrado mais dx1 ao quadrado mais dx2 ao quadrado mais dx3 ao quadrado. O que representam, né, esse dx1, dx2, dx3 e o próprio dx0? O dx0 é a coordenada temporal. Então, o x0 é basicamente igual ao t. Esse índice zero em cima, pessoal, é uma notação, tá? Para representar que esses vetores eles são contravariantes. Depois eu vou explicar melhor o que significa isso. E o x1, x2 e x3, eles vão representar as coordenadas espaciais, que pode ser, por exemplo, eixo x, eixo y e eixo z. Mas poderia ser também o r, θ e φ. Ou seja, é uma forma genérica da gente representar sistemas de coordenadas sem se ater a um sistema em específico. Aí você fala, mas professor, quando eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas, o número que está multiplicando aqui na frente é 1. Quando eu tenho um sistema de coordenadas esféricas, aqui é 1, mas aqui é r ao quadrado e aqui é r seno θ ao quadrado. Como é que eu diferencio cada um desses caras?
Aí nós vamos usar um elemento chamado métrica. A métrica ela vai servir para mostrar para a gente como que esse espaço-tempo está distribuído, né? Está posicionado. Basicamente, ele vai ser o número que multiplica aqui na frente cada um desses sistemas. Então, por exemplo, quando nós temos o sistema de coordenadas cartesianas, a nossa métrica, que é chamada de métrica de Minkowski, ela vale menos 1, 1, 1, 1. Isso daqui, pessoal, eu não estou usando uma notação ainda muito formal. A métrica a gente geralmente representa como GAB, onde esse A e esse B são esses índices 0, 1, 2 e 3. Então, isso daqui ele representa o G00, o G11, o G22 e o G33. Professor, como assim 00, 11, 22, 33? Porque repara que o que é o dx0 ao quadrado? É dx0, dx0. O que é o dx1 ao quadrado? dx1 vezes dx1 e assim sucessivamente. Ou seja, o nosso sistema genérico de coordenadas seria dxa, dxb com esse gab aqui na frente, somado de a, b igual a 0 até 3. Aí você fala, pô, mas eu poderia ter, por exemplo, dx0 com dx1 misturado? Poderia. Para a gente não vai trabalhar dessa maneira, né? Os nossos sistemas eles vão ser independentes. Mas eu posso ter um sistema de coordenadas em que o x dependa do y, o tempo dependa do x e assim sucessivamente. Então isso daqui é a forma genérica de representar o nosso ds ao quadrado. Depois nós vamos ver que esse GAB ele vai ter uma notação matricial. Por quê? O GAB ele vai ser uma matriz que vai ter aqui o primeiro termo, G00, aí aqui G11, G22, G33, aí aqui vai ser G01, G02, e assim sucessivamente, tá? Mas, como os nossos termos são independentes, nós vamos possuir apenas os termos da diagonal. Então é por isso, agora eu vou fazer a notação mais formal para representar a geometria de Minkowski. Então a geometria de Minkowski, o GAB, que vale eta-AB, esse eta-AB significa geometria de Minkowski, é a diagonal da matriz, que vale menos 1, 1, 1, 1. Ou seja, todos os outros elementos dessa matriz aqui são zero. Tem apenas os elementos da diagonal. Se nós estivermos em coordenadas esféricas, né? Coordenadas polares, esse eta AB, de novo, eta, já estou dizendo que é a geometria de Minkowski, tá? Ela vale a diagonal, menos 1, 1, r ao quadrado seno θ ao quadrado, seno ao quadrado de θ. É assim que a gente representa a métrica do espaço-tempo. Você fala, tá bom, professor, e a relatividade geral? Onde que ela se encaixa nisso tudo? Na métrica. Quando nós alterarmos a métrica, nós vamos ter alterado junto como que é o formato do espaço-tempo. Então, aquilo que você já deve ter visto, a gravidade, ela deforma o espaço-tempo. Como é que a gente representa essa deformação? Mudando os valores da métrica. E como que nós fazemos isso? Vamos começar fazendo a mudança no tempo, porque essa mudança temporal nós já vimos acontecer no desvio para o vermelho gravitacional, né? O redshift gravitacional. Faz algumas aulas. Então vamos voltar aqui para vocês relembrarem. Está aqui o redshift gravitacional e eu vou olhar para essa equação daqui do tempo. Como é que é essa equação do tempo? Como o nosso dt está ao quadrado,
eu vou elevar aqui ao quadrado também. Então, dt ao quadrado é um dt0 ao quadrado, que multiplica 1 mais φ ao quadrado. Professor, você esqueceu o c ao quadrado. Não, lembra que a gente colocou c igual a 1. Como nós vamos, por enquanto, utilizar esse φ, que é o potencial gravitacional, muito pequeno, ou seja, o GH não vai ser tão grande, eu vou usar uma aproximação aqui, que é a aproximação de Bernoulli. 1 mais x elevado a n é 1 mais nx, quando x é muito menor que 1. Então, esse termo daqui, ele fica dt ao quadrado, 1 mais 2φ. Esse termo aqui, 1 mais 2φ, pessoal, é o que vai representar a métrica do tempo. Então, lá na relatividade geral, quando nós mudarmos a métrica temporal vai estar multiplicada por 1 mais 2φ, representando esse potencial gravitacional. Então, está aqui a nossa nova métrica alterando o tempo. E isso daqui foi previsto, né? A gente conseguiu fazer essa conta utilizando mecânica newtoniana para fazer o cálculo do desvio da luz. O que a mecânica newtoniana não prevê é essa mudança do espaço, que por enquanto nós vamos fazer um chute sobre ela e escrever a chamada métrica de Schwarzschild. E o que vai mudar nessa métrica é que agora nós vamos ter uma mudança por conta do espaço, né? O espaço também vai ser alterado pela presença do potencial gravitacional. E como é que eu vou chutar esse resultado? Quando nós falamos lá sobre o desvio da luz, né, o eclipse de Sobral, e o desvio da posição de uma estrela quando a sua trajetória passava perto do Sol, esse desvio calculado pelo redshift gravitacional era metade do resultado real do que foi observado. Eu estou fazendo aqui um anacronismo, tá? Uma ideia, uma troca de tempo, que na verdade a gente já sabia qual seria o resultado. Eu estou só usando isso para poder prever quanto que é isso daqui. Então, se o resultado só pelo tempo é metade do resultado real, é porque a outra metade ela deve vir da projeção da mudança na métrica espacial. E aí, como tem um sinal de menos aqui na frente, né? Aqui, essa mudança vai ficar 1 menos 2φ. Né? O sinal de menos aqui vai fazer com que fique o dobro, né? Do desvio em relação à métrica de Minkowski. E aí é daqui, pessoal, que a gente vai partir o nosso entendimento sobre como que a gravidade ela atua de fato. Então, só falar que deforma o espaço, tá, mas deforma como o espaço? Como que vai ser o resultado da mudança que a gravidade vai fazer no espaço? Porque no tempo a gente já viu. E a mudança está aqui. Esse potencial gravitacional é Gm sobre R ao quadrado. A massa, né? Quando eu falo gravidade, a massa é proporcional, né? Então a massa está fazendo uma deformação no espaço-tempo. Mas mesmo com essa deformação, nós conseguimos ter um resultado invariante sob essas alterações. Então é isso que representa o elemento de linha. E é esse elemento de linha que vai dizer para a gente como é que o espaço se comporta, e é a partir dele que nós vamos fazer a descrição matemática da geometria não euclidiana com essas métricas. Na próxima aula, nós vamos ver como que essas métricas elas são colocadas num diagrama, são seus diagramas espaço-tempo. Nós vamos usar bastante também eles para poder definir o comportamento da luz, né, a trajetória que a luz vai fazer sob a ação desses potenciais gravitacionais, né, no tempo e no espaço.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.